Olá, gente bonita! Sejam bem-vindos a mais um podcast Elas Perguntam. Hoje o episódio de número 60. E eu começo 2026 com um coração muito grato pela presença de vocês, pelos nossos seguidores, por todos os convidados que passaram aqui, entregaram mensagens, histórias incríveis que edificaram vidas. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós já estamos iniciando com muita energia, muita fé e acreditando que o podcast de hoje vai trazer uma mensagem que vai tocar o seu coração. Não é isso, Mayara? É isso. Olá, gente bonita. Para quem não me conhece, eu sou Mayara Mendonça. Quem está chegando agora, e esse é o nosso primeiro episódio desse ano. E eu creio que esse episódio ele vem trazendo direção, ele vem trazendo crescimento para gente que está vivendo esse novo tempo. E de uma forma muito especial, nós temos aqui um convidado que, para mim e para a Cleide, é uma grande honra em apresentar, né? Eu não falo aqui só com alguém que eu admiro, como o ministério, que eu não só admiro como ovelha, que eu não só admiro como uma filha espiritual, mas como alguém que tem edificado a minha vida e de várias pessoas, vários dos meus irmãos. E ele é apóstolo, ele é pastor, ele é líder. Mas, acima de tudo, ele é um homem que carrega princípios, paternidade e profundidade espiritual. Ele é o esposo da Janaína, da apóstola Janaína, e o pai da Gabriela. Ele é o apóstolo André. Bem-vindo, apóstolo. É uma honra ter o Senhor aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado a todos vocês que estão assistindo a gente. Para mim é um privilégio poder participar deste momento com vocês e quero ser bênção na vida de vocês e de todos os ouvintes. Esse é um momento muito esperado, porque assim, eu venho falando com a Mayara, que a Mayara está mais próxima, né, Mayara? Tenta. Já tinha mandado uma mensagem antes, disse, Mayara, tenta. Aí, na nossa última reunião, né, Mayara? Eu falei assim, a Mayara falou assim, e o apóstolo André? Aí eu tenta mais uma vez. Aí ela tentou, Cleide, conseguimos. Eu, uau! Que bom tê-lo aqui. Para mim é um privilégio, de verdade. Apóstolo, para quem está nos ouvindo agora, quem está assistindo que não te conhece, conta um pouquinho quem é o apóstolo, quem é o André e quem é o apóstolo André? Sim, bem, o apóstolo André é um angrense. Eu nasci aqui em Angra, no Morro do Moreno, né? Tenho 50 anos de idade, sou filho de Abel, Tomás, Sebastiana, Cândida Ribeiro, Tomás, ambos estão hoje no Senhor, onde um dia também encontrarei com eles lá. Sou o filho mais novo de 7 irmãos, né? São 3 homens, 4 mulheres. A grande maioria deles são minhas ovelhas hoje, né? Nossa igreja ela fica ali em Jacuecanga, na entrada de Jacuecanga, é Reino Church. Quando quiserem participar, será um prazer ter vocês. E eu sou amigo, eu sou companheiro, eu sou alguém que decidiu no Senhor, né, atender um chamado e inspirar pessoas, cuidar de pessoas, né, e apresentar o reino de Deus às pessoas. E a segunda pergunta seria exatamente essa, né? O senhor veio de uma família grande e entendeu que estava sendo chamado por Deus para fazer um trabalho. Como é que foi esse processo? Como aconteceu isso? Como o senhor sentiu? Como e quando o senhor sentiu esse chamado? A Bíblia, ela é um prenúncio de tudo aquilo que a gente está vivendo hoje. Muitas coisas que nós vivemos hoje, na Bíblia tem grandes exemplos acerca disso, né? Quando você olha a história de Davi, Davi foi chamado ainda novo, pastor de ovelhas, 16 anos, 15, 16 anos, para ser um dos reis de Israel, né? Ele não executou o reinado logo em seguida, mas na sua maturidade ele foi ungido rei sobre Israel. Demorou 15 anos, 16 anos. José aconteceu da mesma forma, ainda moço, teve sonhos, Deus mostrou para ele o que iria acontecer. E eu creio que isso também aconteceu comigo, porque eu lembro muito claramente, eu tinha 15 anos de idade, nasci num lar cristão, 15 anos de idade, a gente estava na casa de alguns amigos, e a gente costumava jogar bola durante o dia, mas à noite todo mundo crente, a gente gostava de fazer vigília. E eu lembro que era por volta das 11 horas da noite, a gente estava na sala, eu, ele, a família dele, tinha umas 10 pessoas, num momento tão gostoso, e a mãe dele, uma mulher que está no Senhor também, a mãe desse meu amigo olha para mim e fala, Deus me deu uma palavra sobre você. Ele me mostrava, eu 15 anos de idade, Deus me mostra você como se fosse um carteiro.
com uma pasta com muitas mensagens para entregar. Eu era criança, não entendia muito, eu já imaginei um carteiro entregando carta na rua, né? E ela falou, olha, Terei um correio. vou trabalhar no correio, né? Mas eu pude entender ao longo do tempo que Deus me daria mensagens para entregar a um povo, né? E hoje em dia eu sinto prazer em compartilhar essas mensagens. Eu, com 15 anos, recebi essa palavra, eu já trabalhava ativamente na igreja, né? E aí surgiu a época onde você começa a escolher o seu futuro profissional. Eu fui militar durante um bom tempo, né? Se for contar minha vida toda, vai demorar 3 dias de podcast. Mas eu só sei que nesse período onde eu comecei a olhar para o futuro, eu trabalhava executando, pregando na igreja, trabalho com música também, eu ministrava adoração na igreja, mas eu tinha vontade de ser engenheiro. E eu falei para Deus, eu quero deixar minha família bem, eu quero poder ter que minha filha estude bem, eu quero morar bem. E eu me preparei e comecei a trabalhar. Trabalhei no estaleiro durante alguns anos, trabalhei na Camargo Correia durante alguns anos também. Então, profissionalmente, eu fui bem sucedido. Muito bem sucedido. Sempre trabalhando na igreja. Fiz a minha faculdade de teologia, mas sempre trabalhando na igreja. Servindo. Sempre servindo. Só que um dia, quando eu estava no ápice do meu meio profissional, eu estava deitado na minha casa, numa rede, domingo de tarde, de frente para o mar. Era um sonho que eu tinha, estava lá em Pernambuco. E lá o Senhor falou comigo, olha, eu te dei tudo que você quis, mas agora é hora de você me dar tudo que eu quero. Eu te chamei, com 15 anos de idade. Naquele dia eu levantei da rede, falei com a minha esposa, falei o seguinte, Jean, acabou tudo isso aqui. Agora, como assim? Não dá mais para viver fora do propósito. Então foi quando o Senhor me tirou daquela empresa, o Senhor me trouxe de volta para Angra. Foi quando a gente deu continuidade àquilo que eu fazia já como uma parte da minha vida, eu comecei a fazer como a totalidade da minha vida, né? Então, a partir dali, o chamado foi sendo fortalecido no meu coração e Deus foi abrindo portas. E assim, o senhor percebe que o chamado ele não é para qualquer pessoa. Deus chama todo mundo, mas o escolhido tem um ali que ele não tem escolha. Ele pode ir para o lado, o outro Deus vai catar ele. Porque hoje eu vejo assim, Deus está falando para a gente, olha, tem um trabalho, eu preciso de você na obra. Mas tem gente que não ouve, não entende o chamado, e tem gente que recusa. Eu já preguei sobre isso na igreja. Existe algo que, quando Deus, quando ele pensa em você, quando Deus pensou na Cleide, ele fez a Cleide com uma história pronta. E dentro da Cleide, ele já colocou tudo que ela precisa para cumprir uma missão, desempenhar um chamado. O nome disso é vocare. A tua vocação está aqui dentro. Só que um dia, a tua vocação, ela vai ouvir um chamado, que é a voz que vem de fora. Quando o Espírito do Senhor chama o vocare que está aí dentro, o teu coração não consegue mais dizer não. Não consegue mais controlar. Aí você vai ver um médico que abandona a medicina para ser pastor, para ser missionário. Você vai ver um empresário famoso que abre mão da sua empresa para poder ser um pastor num lugar simples, para cuidar de criança. E às vezes você olha e diz, cara, como que pode essa pessoa abrir mão de tanta coisa para pegar algo assim? Na realidade, quando a pessoa entende a sua vocação, ela entende que o simples era a empresa dela. E a preciosidade era o chamado dela na vida daquelas pessoas. Isso é o propósito? Isso é o seu propósito. O motivo pelo qual você foi criado. Domingo eu estou pregando na igreja uma série Maturidade. Domingo eu falei sobre isso, que você foi gerado em Deus antes da fundação do mundo. Está em Efésios, Efésios 1. Lá o Senhor diz que antes do mundo ser feito, você já havia sido gerado no coração de Deus. Quando você foi gerado no coração de Deus, ele tinha um propósito na sua vida. Depois de você ter sido pensada, gerada nele, ele prepara toda essa estrutura para que você possa vir e cumprir um propósito. Então hoje nós temos finalidade, nós temos um propósito, nós temos uma direção. Deus não faz filhos sem história, sem provisão, sem propósito. Percebo. E o pastor tem entregado muito, foi ensinado a gente também, né, apóstolo, que essa obrigação não é só do Senhor, né? Não é só. Eu sou uma pastora, eu cuido de ovelhas, isso também eu também tenho esse papel. Muitas pessoas acham que é o pastor que está ali, ele tem que cuidar. Não, isso é o nosso pastor. Isso é nosso também. Sim, Cada um de nós é um pastor. na realidade, o ofício sacerdotal,
nos 5 ministérios, nós temos o apostólico, temos o pastor, temos o mestre, temos o evangelista, temos o profeta. A Bíblia nos dá 5 ministérios, 5 funções dentro da igreja. Né? Nós nos encaixamos em um desses ministérios. Só que quando eu digo acerca do sacerdócio, o ofício sacerdotal para cuidar de gente, o ministério pastoral, você sempre vai ter um pastor cuidando de um rebanho. Mas Deus vai te dar pessoas para você cuidar no seu dia a dia. Aquelas pessoas que se relacionam contigo. Existem os pastores que são de ofício. Hoje eu sou um pastor de ofício. É o meu trabalho, é a minha vida, é a minha missão, é o meu dia a dia. Mas nós encontramos também, eu tenho hoje uma multidão de pastores de coração. É gente que decidiu cuidar de gente por amor. Né? Eles não trabalham para ser pastor, eles não estudaram para ser pastor, né? Mas eles desempenham a sua vida comum. E na sua vida comum, eles cuidam dos necessitados, dos cativos, daqueles que têm alguma necessidade. E o Senhor usa essas vidas para cuidar de outras vidas. Então, eu vejo que o ofício pastoral são chamados pastores leigos, pastores que não têm formação acadêmica, mas são pastores que têm uma paixão absurda para levantar pessoas. É como se fossem discipuladores? Sim. Todos os meus líderes de célula, eu digo para eles, vocês são pastores do coração. Você tem uma parte do rebanho para me ajudar a cuidar. Então, apesar de a gente ter uma quantidade grande de pessoas na igreja, você pode perguntar para as minhas ovelhas que estão em célula, vocês se sentem cuidadas, pastoreadas? Sim, a gente se sente cuidado, a gente se sente pastoreado. E tem ovelha minha que eu não conheço nenhum nome. Porque, humanamente falando, é quase impossível. A quantidade de pessoas que nós temos, saber o nome de todas elas. Falar nisso, apóstolo, a gente tem visto a nossa igreja crescendo, Sim. né? E como que foi esse processo de assumir o desafio de construir o seu próprio o ministério, né? E seja reino. Se você olhar para a história da igreja, você vai perceber que todas elas nasceram em Cristo. Não tem uma igreja hoje que diz, eu sou a igreja, a única igreja. Não existe uma única igreja. A igreja é a igreja. Não existe aquela igreja é a certa. Não, existem igrejas que, infelizmente, saíram da visão cristã, saíram do propósito cristão, e a gente tem que ser maduro para reconhecer e enxergar esses desvios. Tá? Se na época de Jesus tinha gente que agia dessa forma, hoje em dia muito mais. Mas você vai conseguir enxergar que a igreja não é CNPJ. A igreja é um grupo de pessoas chamadas em Cristo para cumprir uma missão. CPF. É o CPF. Nós somos igreja. E eu sozinho não sou igreja. Nós somos igreja. Então, quando Deus me deu reino para cuidar, eu te confesso, a igreja que eu vi foi a igreja metodista, uma excelente igreja. De verdade. Eu fui alimentado, eu cresci na igreja metodista, estudei lá. Uma excelente igreja. E assim como o John Wesley, que a formação dele também, que é o fundador da igreja metodista, veio da igreja anglicana, Wesley dizia o seguinte, eu não quero abrir uma nova igreja. Eu quero reformar a nação. Só que os pensamentos de Wesley, aquilo que Deus tinha na vida de John Wesley, deram início à igreja metodista. Dentro da igreja metodista, eu servi durante longos anos. Mas o Senhor começou a falar algo no meu coração, chamados muito específicos, palavras muito específicas. E eu te confesso, eu não queria abrir uma nova igreja. Mas foi impossível de se acontecer se eu não tivesse feito. E eu orei durante longos meses, foram 8 meses de oração, de cuidado, eu não queria fazer nada por mim. Né? Só que aonde eu ia, sempre alguém com a mesma palavra. Fui para Minas, alguém com a mesma palavra. Fui para São Paulo, alguém com a mesma palavra. Sempre, toda semana eu recebia. E eu pensei, Senhor, eu não quero começar nada de mim mesmo. O Senhor um dia me deu uma palavra dizendo, mas você não vai começar nada de você. Você vai começar a partir de mim. E eu falei, então falei com a minha esposa, falei, se a gente não começar, eu vou ser desobediente para você. Eu me desliguei da antiga igreja e eu chamei 2 pessoas para poder cuidar. Eu cuidava dela antigamente, tinha barba grande, que fazia minha barba, cortava meu cabelo. E o rapaz que vendia ração no meu cachorro. Esse rapaz, ele era um pastor que estava há 16 anos desviado da igreja. E chamei eles para uma célula e eles vieram. Só que eles não vieram sozinhos. Eles começaram a chamar amigos. Então a célula que eu imaginei que teria 8 pessoas, a primeira célula deu 40 pessoas.
Quando nós começamos ali com 40 pessoas, eu fiquei assustado, não tinha lugar para todo mundo sentar. Eu falei, gente, eu não esperava toda essa quantidade de pessoas, né? Hoje é terça-feira, e hoje foi a primeira célula. Na próxima terça-feira, a gente vai ter outra célula. Aí ele, pastor, a gente está todo mundo desfiado aqui, a gente quer culto. Eu falei, mas eu não tenho lugar de culto. Mas não dá para a gente cultuar domingo? Meu irmão chegou para mim e disse o seguinte, olha, eu tenho espaço vazio, posso emprestar para vocês. O pessoal, não, deixa que eu arrumo tinta, o outro, não, eu arrumo cadeira, olha, eu tenho um violão, eu tenho uma bateria que está furada lá, eu vou arrumar, eu levo um teclado. Eles montaram um ministério de música, eles equiparam o lugar e a gente foi fazer o culto no domingo. No domingo, uma chuva terrível no Village, né? Esse dia eu pensei, não vai ter nada, não vai ter ninguém. Água pelo joelho ali em frente, próximo ao CIEP ali. 7h15 parou a chuva. 7h30, a igreja estava cheia. As mulheres vinham, enrolavam o vestido assim na manga, o sapato na outra manga, atravessando a rua com água pelo joelho. Eu falei, gente, esse povo tá carente, esse povo tá sedento. E quando eu percebi, a igreja estava com 80 pessoas, tudo bem? E é uma pergunta que está todo dentro do contexto que eu vou fazendo para o senhor. O que o senhor está vivendo hoje que nunca imaginou viver? Que Deus fizesse assim. Eu tinha tantos sonhos, mas o senhor tinha tantos sonhos, mas o que não estava dentro daquilo que o senhor estava vendo, que Deus te entregou? Eu sempre tive uma visão apaixonada acerca do reino de Deus, apaixonado pela missão. Eu sempre quis fazer diferença na vida das pessoas. E eu nunca imaginei pastorear uma igreja desse tamanho. Eu já havia estado à frente de 2 igrejas, uma com 120, outra com 100, a média é 120, 130 pessoas. Eu imaginava que quando eu fosse pastorear, não seria algo tão expressivo como esse. E em tão pouco tempo, nós temos 6 anos, vamos fazer 7 anos de igreja no próximo mês agora. Então nós temos, você me perguntou quantas pessoas tem na igreja, né? Eu digo que varia muito, diretamente de 900 a 1.200 pessoas. Indiretamente, você pode passar de 1.500 pessoas, porque você acaba cuidando de família, né? Localizado aqui em Angra, 1.000, 1.100, mas hoje próximo final de semana, eu vou inaugurar a nossa terceira igreja lá em Rio das Ostras, né? Já temos uma em Cabo Frio, e agora vamos inaugurar domingo que vem, sábado que vem agora, uma em Rio das Ostras. E eu fico pensando assim, eu nunca imaginei isso. E quando eu começo a olhar e acho que já é absurdo o que eu estou vivendo, começam a vir pastores para pedir ajuda, para dizer, olha, eu preciso ser pastoreado. Então, além dessas igrejas, possivelmente eu tenho mais 5 igrejas que me procuram pedindo cuidado. São pastores que andam sozinhos, que têm as suas congregações e que precisam de alguém que cuide deles. Então, hoje, diretamente, eu cuido da minha igreja de mais 2. Indiretamente, aproximadamente 5. Agora, é imaginável viver isso? De maneira nenhuma. E o que o senhor está falando aí dessas pessoas, desses outros pastores que estão lhe procurando? Sim. Hoje, dentro do carro, eu estava conversando com um dos nossos convidados, que também vai estar com a gente aqui hoje, o pastor Tião, ele é líder do QTF, e nós estávamos falando isso, que as pessoas, quando uma pessoa inspira, as outras que olham para ela falam assim, eu gostaria de estar nesse lugar. Eu preciso estar perto dele porque ele precisa me ensinar o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer para eu chegar lá como ele chegou. Porque no meio do caminho a gente se perde muito, né? Então é muito mais fácil a gente olhar para quem já está dando certo, para quem chegou lá, para poder nos ensinar do que a gente ficar dando cabeçada. Então, eu creio muito que o senhor é uma inspiração. Não é pelos seus exemplos, pelo seu crescimento. Então, eu vejo muito isso, dessas pessoas estarem lhe procurando porque viu que você passou pelo processo, atravessou o Mar Vermelho. Eu já preguei na igreja sobre isso, eu digo que você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. E quando eu digo média, se é a média, eu estou aqui. Eu tenho 2 pessoas acima de mim que me inspiram, eu tenho 2 abaixo de mim que se inspiram em mim. Quando você olha para alguém, você é inspirado por ela e você não passa inspiração para quem vem depois de você, você não entendeu qual é o propósito da sua vida. Então qual é a minha meta? A ser como. E quando eu chegar nesse nível, essas pessoas que estão comigo, elas vão continuar crescendo, elas vão continuar sendo inspiradas.
né? Ah, pastor, mas o teu modelo de inspiração é Deus. É Deus, Jesus como principal. Mas eu preciso olhar e ver o que Deus tem feito na vida das pessoas. Aqui, o que tem dado certo, o que eu posso melhorar. E eu tenho que ser humilde para reconhecer. Não, eu preciso melhorar, eu tenho essa pessoa que pode me ajudar. Eu não tenho esse problema em pedir ajuda, em ajudar, não tem esse problema. E apóstolo, a nossa igreja, né, todo ano, ela vem carregando um tema, né, um nome, né? Ano passado foi o ano do transbordar, esse ano é o ano da maturidade. E por que desse tema? Como que o Senhor te deu esse direcionamento para Reino Church agora em 2026? Sempre que chega no meio do ano, eu já começo a orar pelo tema do próximo ano. E o ano do transbordar foi incrível, foi absurdo, maravilhoso. Vimos coisas incríveis na igreja. E o Senhor começou a falar no meu coração o seguinte: olha, nós somos uma igreja que estamos crescendo. Apesar de ter 6 anos, indo para o 7º ano agora, nós somos uma igreja que é precoce. Algumas pessoas chegavam para mim no começo e falavam: pastor, nós temos aqui já 600 pessoas, mas nós não temos isso aqui, a gente ainda não tem. Eu falo: olha, você está olhando para uma igreja que tem 3 anos, cresceu 600 pessoas, mas a estrutura dela ainda não cresceu. Por quê? Porque estamos no processo de aprendizado, um processo de maturação, né? Então, a gente está em adaptação. Só que agora, chegando no 7º ano, é um ano que se fecha um ciclo. A vida, ela é feita de ciclos. E eu preciso aprender a encerrar um ciclo e começar outro. Então, eu não vou entrar no 7º ano. Eu estou completando. O 7º ano é esse agora que a gente está vivendo, do 6º para o 7º. A partir do 7º é a abertura de um novo ciclo. E o Senhor começou a ministrar no meu coração: já está na hora de você crescer e pensar como gente grande. Isso causou no meu coração não é um apavoramento, mas isso me sacudiu por dentro. Por quê? Porque quando você sai de uma fase para entrar em outra, a fase anterior, ela é o piso da fase posterior. Eu cresci até o teto passa a ser piso, e a partir dali eu vou crescer. Então, o que eu aprendi em 6 anos, 7 anos, vai ser de suporte para eu poder viver a partir dos 7 anos. E eu olhei para a igreja e falei: então eu não posso ter mais uma igreja de meninos. Então a igreja não pode mais se comportar de maneira inconsciente. Por quê? Porque durante toda a minha juventude e adolescência, nós fomos ensinados a fazer culto. Se você chega hoje pelo Brasil e percorre grande parte das igrejas, as igrejas elas foram ensinadas a fazer culto. E Deus, entenda o que eu vou dizer para você, Deus é digno de culto. Ele espera um culto. Só que Deus não é carente de culto. Ele tem no céu, à volta dele, anjos que o adoram de eternidade em eternidade. 2 blocos grandes de eternidade. Esse termo é para dizer que durante todo o tempo, Deus é adorado. Só que quando eu olho para a igreja e eu acho que a minha missão na igreja é só adorar, eu estou fugindo da missão principal da igreja. E qual é a missão principal da igreja? Ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Eu preciso entender que a missão da igreja não é fazer culto, é fazer discípulo. E fazer culto faz parte de uma vida natural da igreja. Mas o propósito principal da igreja não é fazer culto, é fazer discípulos. E o tempo está contando, e eu vejo hoje muitas igrejas que perdem tempo só fazendo culto e não fazendo discípulos. Então eu comecei a olhar isso e falei: não, a igreja que eu pastorei não pode viver com essa maturidade e às vezes até um comportamento menino achando que tem que exigir alguma coisa de Deus. Não, Deus já fez o máximo para a gente, dando Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora, eu preciso viver como uma igreja madura, sabendo quem eu sou, qual é a minha missão no reino de Deus, né? Qual é a minha atividade no reino de Deus. Então, foi em cima disso que Deus me deu esse tempo. Só tem um problema. Eu não sei se você já teve a experiência de olhar e dizer assim: cara, eu tenho vontade de comprar um carro, quase não vejo esse carro andando na rua, sou apaixonado nele. Aí você escolhe um modelo. Eu queria comprar esse modelo de carro. Só que quando você fala isso e você sai de casa, você começa a ver esse carro andando. Por que isso acontece? Na realidade, você abriu a tua mentalidade para percepção.
aquele carro sempre esteve ali. Só que como você não estava focado para isso, ele passava e você não via. Quando você decidiu ver, você começou a perceber a sua volta. Então vamos lá. Quando eu vou falar sobre maturidade, o que vai aparecer? A imaturidade vai ficar ressaltada aos nossos olhos. Então você vai começar a ver e a perceber a imaturidade na vida das pessoas para ensiná-las a serem pessoas maduras. É como se fosse assim, uma torre erguida, você cresceu e de lá de cima você começa a observar o que está torto embaixo. E antes você não via. Não via. Você convivia com aquilo. E quando você começa a observar, você fica incomodado. Ontem na célula nós falamos muito isso. Eu passei num lugar que eu vi pessoas fazendo coisas que antes eu achava muito normal, mas aquilo me deixou tão constrangida que eu falei assim, caramba, gente, que mundo é esse? Sabe? Então é mais ou menos isso. Eu acho que quando você escolhe amadurecer, porque nem todo mundo quer, né, pastor? Não, você precisa escolher. Nós celebramos e viramos o ano novo. A partir do primeiro dia desse ano, desde o primeiro dia eu estou resolvendo casos de imaturidade. Começou a saltar e eu comecei a olhar e vi como as pessoas eram imaturas. E, aliás, o quanto eu estava imaturo diante desse tema, porque em alguns casos eu via, mas não percebia. O que é, o senhor continuar, o que é maturidade? Vamos lá. O que é uma pessoa madura? Para a gente poder... Uma pessoa madura Desculpa, te cortei. Não, era só isso mesmo. O que é uma pessoa madura? Uma pessoa madura é aquela pessoa que aprendeu a viver, a conviver, aprendeu o real sentido, aprendeu a reagir. É alguém que se comporta diante da vida de acordo com a função que ela desempenha, com o lugar que ela quer chegar. Ah, pastor, você está falando frases soltas. Não, se você olhar isso de um modo geral, é uma pessoa que aprendeu a viver. Posso falar de fases da vida? Uhum. Uma criança, ela não tem noção nenhuma de maturidade. Porque ela nasce pronta para aprender. E quem ensina essa criança a ser alguém madura são os pais. Se uma criança tem pais maduros, essa criança vai amadurecer mais cedo. Se essa criança tem pais imaturos, os pais lesam esta criança e o processo de amadurecimento dela se torna mais doloroso e demorado na sua vida. Quando ela chega, ela aprende até os seus 10, 11, alguns dizem 13, ela começa a aprender esses conceitos em casa, dos 13 até os 17, que ela tem um convívio mais consciente lá no mundo, ela vai conviver no mundo, vendo a maturidade das pessoas, ou a imaturidade, ela vai olhar para casa e ela vai fazer comparações entre o que ela está vivendo no mundo e o que ela viveu em casa. A partir dali, ela vai definir caminhos para ela. E ela começa a escolher a faculdade, ela começa a escolher com quem ela vai se relacionar, e ela casa. E é um processo de aprendizado, né, e adaptação a uma vida independente dos pais. Naquele momento, ela começa a querer deixar de ser imatura, de verdade, e dizer, não, eu resolvi por mim mesmo. Agora eu decidi crescer. Isso que ela vai dar muita cabeçada. Quantos jovens você conhece que se casaram? Talvez a gente... Eu me casei cedo. Eu me casei com 20 anos de É o idade. que a gente mais vê hoje. Mas quantos jovens casam e não sabem administrar sua própria vida? Como é que vai administrar uma vida em conjunto? Não tem uma noção de uma inteligência financeira e vai trazer a princesa que morava no castelo dos pais para dentro de um calabouço, onde o cara prometia só amor, mas não prometia administração, não prometia segurança emocional, não prometia uma ideia de futuro. Se casou só por causa do amor, e essa jovem também imatura, que entrou nesse relacionamento, ela tinha que ter olhado para a pessoa e pensado, essa pessoa sabe onde está indo? Ela tem condição de me guiar, de cuidar, de zelar por mim? E esse processo de adaptação, às vezes pode ser curto ou pode ser longo. Mas eu digo que aos 30 anos, muito tarde já, a pessoa já se entendeu, já encontrou um caminho e é a hora dela poder construir. Aí eu já sei construir, eu já sei administrar. É um processo de construção.
E essa construção exige maturidade. De um despertar, né? Sim, sim, da vida. Eu sei o meu propósito, eu sei onde eu quero chegar, eu sei como fazer, eu sei como cuidar de tudo isso. A pessoa sabe. Quando ela chegar aos seus 50 anos, a partir daí, ela vai querer construir? Vai. Tanto quanto com 30? Não. Então eu tenho que ser maduro para entender que eu tenho que deixar um legado. Legado não é quantos reais eu deixo numa conta bancária, mas é uma história que vão contar a partir de mim. Que história a gente quer contar? Contam de você, de verdade. No Antigo Testamento, você vai perceber que as pessoas achavam que a eternidade era medida pela quantidade de filhos, pelos feitos que elas faziam e pela quantidade de escritos. Salomão tinha 1000 mulheres. Ele escreveu vários livros. E ele fez grandes construções. Por quê? Ele queria eternizar o nome dele. Hoje em dia, o que as pessoas vão dizer de você? Vou te dar um exemplo muito, muito simples. Você sabe o nome dos seus avós? Dos 4? Você sabe o nome dos 4? Não precisa falar. Eu sei da minha avó materna e do meu avô paterno, que eram os mais chegados. Eu vou dizer uma coisa. Isso vai doer. Você sabe o nome dos seus 8 bisavós? Não. O que isso quer dizer pra gente? Que se a gente hoje não fizer alguma coisa madura, sustentável, e que realmente cause impacto na vida das pessoas, daqui a 2 gerações vão se esquecer de você. Os seus bisnetos não vão saber de você. Se você hoje não marcar o seu tempo. Isso é muito real, porque eu tenho uma avó, minha avó Glorinha, que em toda conversa aparece ela, porque ela sempre foi muito bem-humorada, braba, sempre lembrou do aniversário dos netos, dos bisnetos. E o meu avô, ele era um pescador ali da onde é o condomínio Portugal, ele era uma fazenda chamada Topocanga, depois foi transformada no condomínio. O nome dele era José Bernardino Vilela e era chamado de Bicoca. E a gente pescava 4 horas da manhã na rede, com aqueles holofotes, né, de querosene. E ele fazia questão de todas as férias levar a gente para pescar de canoa, para puxar rede, para contar história que ele via lá no meio do mato, para fazer farinha. Então ele deixou um legado, um ensinamento para gente. Então, assim, qual é a história que a gente quer que contem da gente, né? Eu acho que isso é muito bom para pensar, né? Quando seus bisnetos estiverem sentados numa mesa, minha bisa Cleide, ela tinha uma história que ela contava assim. Isso aqui foi construído por ela. O que nós vivemos hoje surgiu de um propósito que ela decidiu dizer sim um dia. Então, a gente está construindo uma história, a nossa história. Sim. E, apóstolo, eu acredito muito nisso aí, e eu quero entender um pouco mais. Qual que é a relação da maturidade com a gente saber quem a gente é, com a nossa identidade? Vamos. Você está perguntando isso para um apóstolo. Então, eu parto de um pressuposto que a gente não está aqui por acaso. Em Romanos 8, 15 a 17, tem um texto que diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio da qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, que também com ele sejamos glorificados. Quando eu entendo a minha filiação, eu entendo o meu propósito. Quando eu entendo quem eu sou em Deus. Se nós somos gerados em Deus antes da fundação do mundo, diz em Efésios 1, eu entendo que meu pai e minha mãe foi um instrumento que Deus usou nesse tempo para que eu tivesse acesso a esse mundo. Então, quando Deus ele pensou na vida da Maiara, na eternidade, ele pensou não só no nome que a Maiara teria, mas ele pensou numa história e num legado que ela desempenharia. Quando nós trazemos isso para o nosso dia a dia, e entendemos que somos filhos de Deus e precisamos manifestar a nossa vida como filho, como Cristo agiu nessa terra. Se somos herdeiros e co-herdeiros e temos a mesma herança e o mesmo DNA espiritual, nós também devemos procurar frutificar da mesma maneira que ele frutificou. Muitas pessoas vivem e apresentam um evangelho onde a gente pede coisas.
Eu não sei você. A minha filha hoje, ela cresceu, ela amadureceu, mas de vez em quando ela perde. Mas ia na rua com o filho, pai, compra bala. Pai, eu quero chocolate. Pai, eu quero chiclete. E às vezes se torna algo tão chato que a gente fala, cara, você sai comigo para pedir. Tá certo que Deus não vai se manifestar dessa forma, mas como têm sido as nossas orações? Será que a gente só dobra o nosso joelho para pedir? Quando Jesus sobe ao Monte das Oliveiras, ele faz um pedido, mas ele também vai para receber uma direção de um propósito. Ele fala, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. As nossas orações precisam ser feitas para conhecer a vontade de Deus. Alinhadas Eu com a preciso, vontade de Deus. porque se você vive alinhado com a vontade de Deus, os milagres acontecem a partir dali, a tua provisão vem a partir dali, a tua vida tem sentido a partir dali. Qualquer coisa fora do propósito vai trazer para você provação. E é por isso que muitas pessoas hoje não acessam certas coisas, né? Porque ainda não entenderam, né? Durante as mentorias que eu faço, que eu falo assim, cuidar de finanças não é sobre o dinheiro. É justamente você entender quem você é e do que você é capaz. Porque muitas pessoas não entenderam, acham que dinheiro não é para elas, que elas não têm acesso a isso, que não é. Mas na verdade Deus preparou. Por que a gente olha a natureza tão perfeita? Por que tem pessoas que conseguem e outras não? E a gente começa a entender, eu não sei acessar isso. Então é onde o Senhor fala, como é que está sendo a nossa oração? É entender, Senhor, como é que eu faço para acessar aquilo ali que o Senhor já preparou para mim, que o Senhor já escreveu para mim? Pastor, eu conversei com a Nicole, eu falo com o pastor que é minha filha, não posso falar essa história não, senão eu vou chorar aqui. Minha filha estava assim, numa fase muito difícil, saiu da universidade, da Faculdade de Medicina de Petrópolis, fez odonto, e quando ela quando ela chegou aqui, tudo muito difícil, as portas fechadas, e ela achava que ia encontrar tudo imediatamente, né? Filhinha de mamãe, né? Ia lá em Petrópolis, levava compra, sempre muito bem cuidada, e agora já era uma mulher que tinha que começar, né? Enquanto você era menina, agia como menina, agora sou mulher. A Bíblia fala sobre isso, né? E aí, nesse momento dela de dor, eu orei e eu falei assim, Senhor, abraça a minha filha, porque eu não sei mais o que falar para a Nicole. Nicole não queria sair do quarto, não queria comer, estava numa depressão. E aí, passou um tempo, uma semana ela não atendia meu telefone e eu já não sabia mais o que fazer. Eu estava no Rio e ela estava em Angra. E aí teve um dia que ela me ligou, mãe, bom dia. Falei, bom dia, filha. Eu vou me batizar na Igreja Renel. Falou assim, né? E eu já tinha visto a igreja, falei, amém, glória a Deus e tal. Aí, vai, batizar, eu vou, fui. Aí passou um tempo. Mãe, eu já estou trabalhando. Nossa, meu Deus, que bom. Mãe, eu já encontrei um namorado, eu vou ficar noiva. Aí eu falei para Deus, Senhor, eu pedi que o Senhor abraçasse minha filha, o Senhor colocou minha filha no colo. E isso tudo aconteceu nesse processo, que ela foi acolhida ali dentro, né? Deus escolheu o lugar para ela ficar, amém. E quando a gente começa a falar sobre essa questão das promessas, eu sempre que tenho oportunidade, ela está com 26 anos. E eu falo assim, Nicole, sabe como que a gente... Contei esse testemunho para ela, né? Que fruto da oração, o que está acontecendo na vida dela é fruto das nossas orações, minhas, de irmãos da igreja. E eu falo para ela, sabe quando eu engravidei de você? Que eu preparei um quarto? Que depois eu preparei uma conta bancária? Que eu preparei pessoas para poder ter uma rede de apoio? Então, e aí você veio, Deus quer que nos preparemos para poder receber suas promessas. Então, muitas das vezes, nossas promessas atrasam porque nós não nos preparamos para receber. Esse preparo está em cima de maturidade, de renúncias, de consciência, né? Que não é fácil. Essa é a tua palavra de mim. Eu disse que o teu milagre, Deus, quando ele fala fazendo. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Então, quando Deus falou acerca do milagre da Cleide, já estava pronto. Por que eu não recebi? Porque a Cleide ainda não estava pronta para receber esse milagre. Então, existe momentos na nossa vida que a gente vai ser preparado para poder receber aquilo que a gente tem por promessa. Se Deus der tudo que você tem por promessa, com o coração imaturo, você perde. Você desperdiça. Você vai
viver uma vida toda desperdiçando aquilo que Deus te concedeu. Ai, gente, essa conversa já está chegando no final. Esse final é triste, né? Porque a gente quer falar mais, tanta coisa para conversar, mas, apóstolo, para quem está nos ouvindo agora e sente que Deus tem um chamado novo, no nível de maturidade, o que o senhor pode entregar para essa pessoa que está sobre maturidade, sobre chamado? Fala com essa pessoa que está em casa, que ela precisa ouvir, porque Deus está aqui nessa mesa hoje, usando cada um de nós, usando esse estúdio, usando esse espaço para levar para você uma palavra para esse 2026, para que possamos, para que eu, você, o pastor, toda a igreja, Maiara, esse estúdio, possamos ter um ano extraordinário. Domingo, eu ministrei uma palavra na igreja e essa palavra dizia que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. E quando eu digo antes da fundação do mundo, o que eu quero dizer com isso? A vida, ela deu para você rótulos. A vida, ela disse para você, te chamou de alguns apelidos, alguns fracassos que você colecionou na sua vida. Esses rótulos, eles começaram a fazer parte da história. Aquele lá faliu uma empresa. Aquele lá é separada, está no segundo casamento. Não, aquele lá é um alcoólatra. É alguém que não dá certo. De repente, até mesmo alguns de vocês que estão me ouvindo já receberam dos próprios pais a seguinte palavra: esse menino é muito burro, não vai dar em nada na vida se continuar desse jeito. Tudo isso é rótulo. As pessoas rotulam outras pessoas. Só que partindo desse pressuposto, que está lá no livro de Efésios, no capítulo 1, diz que nós fomos escolhidos em Deus, feitos em Deus, gerados em Deus. Antes da fundação do mundo, Deus escreveu a nossa história e Deus não dá rótulos a pessoas, Deus dá nomes às pessoas. Você já tem um nome em Deus. E quando você vem a esse mundo, você começa a andar na sua caminhada e às vezes você se afasta tanto de Deus, tanto do propósito, que você começa a fazer parte de uma geração arruinada, falida, perdida. E a Bíblia também tem outro texto que diz que nós estávamos presos num reino de escravidão. E o Senhor Jesus, ele nos resgata do império das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. O que eu quero dizer com isso? Por mais que você esteja perdido, achando que você não tem futuro, não tem caminho, não tem uma opção, independente da idade que você tenha. Porque eu já vi muita gente com 20 anos, madura, vivida, resolvida, feliz em Deus. E eu já vi gente com 50 anos, 60 anos, perdida, desesperançada, amargurada por olhar para a sua vida passada, por aquilo que já enfrentou, e diz o seguinte: eu não consegui construir nada. E hoje vive desesperado porque não sabe quanto tempo de vida ainda tem. E a palavra que essa pessoa diz é: eu não tenho tempo para errar mais. E você está certo, você não tem tempo para errar mais. Você só vai continuar errando se você não conseguir entender quem você é em Deus. Ele te chama para ser filho, para ser filha amada. A Bíblia diz que nós somos feitos filhos por adoção. Um filho gerado no útero, ele não é escolhido, ele é só gerado. É amado. Mas um filho adotivo, ele foi escolhido. O que eu quero dizer para você? Deus podia chamar qualquer um, mas ele está chamando você para esse tempo, para mudar a tua história. Ele está chamando você que está ouvindo essa mensagem, que está entendendo que eu estou falando acerca de maturidade, acerca de nova vida, para olhar e entender que Deus tem um futuro diferente das suas projeções. Você precisa confiar naquilo que Ele está te chamando. Ah, pastor, como que eu vou conseguir resolver tudo isso? Só vem para perto de Deus. Longe de Deus, talvez você escute só um eco, mas perto dele, você vai ouvir a voz clara, nítida no seu coração. Como diz em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos têm a teu respeito. É pensamento de bem, não de mal. O interessante é para dar um fim que você deseja. O Senhor está te chamando para perto. Vem para perto dele. Procure alguém para te ajudar a encontrar a Deus. Se você não consegue fazer isso, aí onde você está, peça ajuda. Faz contato com o podcast, com a Maiara, com a Cleide. Faz contato com elas. Olha, eu preciso dessa ajuda. Eu preciso me encontrar em Deus. Porque quando você é encontrado em Deus, você recebe esse espírito de adoção.
Você recebe essa posição no reino de Deus. E Apocalipse 2,17, se eu não me engano, diz que no final de tudo, Deus vai te entregar uma pedrinha branca na eternidade. E nessa pedrinha branca está escrito o teu nome. Ninguém nessa terra conhece, mas ele já escreveu o teu nome na eternidade. Ele tem guardado um memorial a teu respeito, dizendo: um dia eu vou entregar para o meu filho, eu vou entregar para minha filha a prova que eu saí com ele antes de fundar qualquer coisa, de fundamentar qualquer coisa nesse mundo. Querido, você foi gerado no coração de Deus. Não desperdice isso vivendo uma vida qualquer. Deus não te chamou para viver uma vida qualquer. Deus te chamou para viver uma vida que vale a pena. Vamos bater palma, Maiara. Palma. Sim. Eu termino aqui com o coração cheio de gratidão. Tenho certeza que esse podcast vai ultrapassar fronteiras. Amém. Não só fronteiras físicas, mas fronteiras espirituais. E foi um prazer, está sendo um prazer. E espero que o senhor também volte outras vezes. Você que está em casa, muito obrigada. Eu quero deixar aqui uns agradecimentos especiais de pessoas que não deixaram que eu desistisse. Eu sempre lembro que gratidão não tem prazo de validade. Meu amigo Leandro Pires, muito obrigado pelo apoio. Miriam Santos, doutora Catarina Costa, entre outros que vêm sempre falando, né? Continua. E nós estamos aqui em 2026, no episódio 60, acertei? Isso. Olha, muito obrigada, você que está em casa. Aperta o sininho aí do YouTube, por favor, aperta o sininho aí. Siga a gente no Instagram. E se você quiser contar uma história e participar desse podcast, nós estaremos aqui te aguardando. Muito obrigada. E eu creio que, assim como nós decidimos trazer a presença do apóstolo André aqui, eu creio que a nossa igreja está vivendo um novo tempo. E a presença dele aqui é para compartilhar com você que está em casa, que há um novo tempo para vocês também. Há um tempo de amadurecimento, há um tempo de crescimento e de avanço. Nós estamos no começo do ano e onde muitas pessoas buscam isso. E nós estamos convidando a você, se essa mensagem falou com você que está em casa, compartilhe essa mensagem, comenta, chama a gente, fala, realmente, essa mensagem tocou no meu coração, para a gente poder estar compartilhando com vocês mais mensagens desse tipo. Eu quero te agradecer, apóstolo, obrigada por estar aqui, né? Eu tenho o Senhor como um pai espiritual, como meu pastor, e é uma honra te receber aqui na nossa mesa. Eu sei que é a primeira de muitas que a gente vai ter, porque é muito assunto que a gente tem voltado para nós, para o nosso crescimento, né? E se a gente não entender isso que o Senhor falou, né? Que realmente a gente que é o principal, o nosso pilar principal, os nossos outros pilares não vão se sustentar. Se a gente não entender o que é a nossa base, os nossos pilares não vão se sustentar. E vamos terminar de forma diferente? No 3, vamos falar assim: tchau, gente bonita! 1, 2, 3. Tchau, gente bonita!